Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Imagine entrar na casa dos seus sonhos, assinar o contrato e meses depois descobrir que pagou 30 metros quadrados que não existem. A Maria pensou que caberia a mobília dos filhos e só percebeu quando tentou medir para comprar os móveis. Quem paga essa diferença? Hoje desvendamos esse truque do anúncio. Entre o sonho e a assinatura, entra um método. Comigo está o Miguel, arquiteto especialista em medições e fiscalização. Miguel, obrigado por vir. Qual é o primeiro erro que a maioria dos compradores comete ao ver 1 metro quadrado no anúncio? Obrigado, Carles. O erro mais comum é aceitar o número do anúncio como se fosse área útil. Muitas vezes não é. Área útil é o que você realmente utiliza dentro do apartamento, sem paredes interiores. Ponto. Paredes excluídas? Ou seja, o número divulgado pode já estar inflado só por aí? Exato. Área bruta inclui paredes, varandas e muitas vezes frações de espaços comuns. Área privativa pode variar conforme o regime do prédio. Às vezes inclui varandas fechadas. E área técnica são espaços como casa das máquinas, que não servem para morar, mas aparecem em alguns cálculos. Essa mistura é a principal fonte de engano. Certo. Vamos ao exemplo prático que ajuda a entender o prejuízo. Dê-nos os números. Imagine um anúncio que diz 120 metros quadrados por 2.000 euros por metro quadrado. Preço pedido, 240 mil euros. Na planta, a área útil verdadeira é 98 metros quadrados. Se você divide o preço pelos 98 metros quadrados úteis, o custo por metro quadrado salta para cerca de 2.449 euros por metro quadrado. Ou seja, você está pagando por partes que não usa, reduzindo seu poder de compra real. Mas isso não soa, em parte, como má-fé do anunciante? Não é enganoso publicar 120 quando a útil é tão menor? Nem sempre é maldade. Às vezes é erro técnico. Outras vezes é escolha de marketing. Mas quando a diferença ultrapassa 5% de forma repetida, já cheira a inflacionamento intencional. Por isso, você precisa de proteção contratual, não só de boa vontade do vendedor. Muitas pessoas assinam sem essa proteção e depois ficam sem recurso. Então, passo a passo, o que pedir antes de sequer pensar em dar sinal? Primeiro, peça a planta assinada pelo técnico e, quando possível, o ficheiro CAD. Sem planta, você está no escuro. Depois, leve uma fita métrica e meça 3 pontos-chave na visita: largura do corredor, comprimento da sala e profundidade da varanda. São medidas rápidas que entregam pistas fortes. Fotografar também ajuda, certo? Para provar inconsistências depois. Exatamente. Fotografe a planta anunciada, o interior e as medidas que tirou. Guarde tudo no telemóvel e nas nuvens. Prova visual é poderosa quando toca negociar. E sobre o CPCV, que cláusula prática devemos exigir para proteger o sinal e o comprador? Inclua uma cláusula suspensiva que vincule a consumação do contrato à confirmação da área por medição profissional, ou uma tolerância explícita. Por exemplo, se a área útil for inferior em mais de 5% ao anunciado, o comprador pode resolver o contrato e receber o sinal de volta, ou aplicar desconto proporcional. Por que 5%? Pode negociar 3% ou aceitar 10%. 5% é um equilíbrio. Cobre arredondamentos e pequenas variações de medição, sem criar guerra por centímetros. Menos que isso é difícil de provar na prática.
Mais que isso, já indica erro grave ou possível inflacionamento. Sempre negocie conforme o contexto do imóvel, novo ou antigo, e deixe tudo por escrito. Uma última dica prática que o ouvinte pode usar já na próxima visita? Leve uma lista com 3 medidas que quer confirmar e uma foto da planta anunciada. Se o vendedor recusar a planta ou apresentar desculpas, acenda o sinal vermelho e peça medição profissional antes de avançar com o sinal. Resumo rápido para guardar. Nunca assuma metros anunciados sem confirmação. Peça planta e medição. E ponha uma cláusula no CPCV que proteja o sinal. Menos impulso, mais método, mais proteção. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. E um lembrete final. Se precisar, contrate um técnico para medição antes de entregar o sinal. É um custo pequeno comparado ao risco de pagar metros que não existem. Peça já o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. Está gratuito por tempo limitado. E conheça o método completo em Comprar Casa Sem Surpresas na Hotmart. Um ouvinte aplicou essa checklist na visita e conseguiu renegociar o preço antes de perder o sinal. A diferença fez valer a leitura. Subscreva o podcast para não perder dicas práticas como esta. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro e lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.